Olá para você que está aí do outro lado da telinha, estudando, se dedicando, ou mesmo só querendo saber o que tanto eu falo aqui, o tanto eu estudo aqui. Hoje nós vamos para a penúltima parte do conteúdo de ciências da prova do PSS 2022, tá? Então, hoje, segunda-feira, nós vamos estudar um pouquinho sobre as teorias evolucionistas, Lamarck, Darwin e o neodarwinismo, tá? E como é que eu tenho feito? Tenho estudado essas questões através da é, através do estudo de resolução de questões, né? Embanando tudo através das questões. Mas vocês já estão acostumados que eu me embanando, mas eu me desembanando também, né? Então, deixa eu só confirmar aqui. É isso aí. Na verdade, segunda não, domingo. Estou gravando durante a outra semana. Esse vídeo vai ao ar no domingo, meio-dia, tá? Então, beleza. Vamos lá, gente. E não se esqueça, né? Pode bananar, de fazer. Deixa o seu like, já curta já se inscreve no canal. E querendo receber esse material, querendo receber a apostila de revisão, que agora, essa próxima semana, do dia 19 até dia 19 até o dia 23, eu entro com conteúdos de revisão geral para o PSS. Então, já pede aqui embaixo fala comigo, meus contatos estão aqui embaixo. Já me segue lá no Instagram, me chama lá no WhatsApp, caso você queira receber esse material ou participar das revisões, tá? Então, bora lá. Primeira pergunta. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos foram muito importantes para o avanço das teorias evolucionistas. Então, a lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres. Mas, antes de tudo, que leis são essas? Vamos ver, porque eu acho importante para mim e para vocês aí também, a gente saber quem foram que trouxe essas teorias, quais foram essas teorias, né? Então, vamos ver aqui a teoria. Quais são essas teorias? Lei do uso e desuso. Então, a lei do uso e desuso afirma que partes do corpo que são usadas com frequência, elas tornam-se mais fortes e desenvolvidas, enquanto aquelas que são pouco utilizadas vão atrofiando. Quem trouxe esse princípio foi Lamarck, tá? Lamarck. Ele fala que e a lei da herança das características adquiridas, onde, segundo esse princípio, as características adquiridas durante a vida do indivíduo, elas poderiam ser passadas à sua prole, tá? E isso até foi uma coisa que Darwin não quis que fosse associada no seu livro, tá? Da origem das espécies, tá? Então, ele está pedindo. E a lei de transmissão dos caracteres, eu acho que é praticamente a mesma lei, praticamente, só que com outro nome. Também defendida por Lamarck, e segundo a qual as modificações elas se produzem nos indivíduos ao longo da sua vida como consequência do uso e do desuso, né, uma complementando a outra, dos órgãos são hereditários, originando mudanças morfológicas no conjunto da população. Então, a lei do uso e do desuso é quando você deixa de usar, por exemplo, a gente falou, um braço ou alguma outra fazer algum movimento, e aí
deixe de acontecer aquela característica. E a lei da transmissão dos caracteres é quando ocorrem as modificações no indivíduo ao longo da vida, né? E aí essas características são passadas, segundo Lamarck falou, de pai. Essas leis foram propostas por padre, né? Então, não tem como eu conversar com vocês, resolvendo essas questões e não ir falando e explicando cada teoria, cada detalhezinho, tá? Sobre Charles Darwin, a gente já comentou um pouquinho em vídeos passados, tá? Tanto de ciências quanto de biologia. Com relação ao processo evolutivo dos organismos vivos, vamos julgar o item. Os conceitos de evolução transformacional e evolução variacional são atribuídos respectivamente. Vamos ver aqui. O negócio. Epa, gente. Evolução transformacional, vou até marcar aqui. Evolução transformacional, né? E evolução variacional. Vamos ver o que é isso, para a gente poder julgar certo. Tá? Evolução. Na perspectiva de uma teoria transformacional, a evolução, ela segue e aprofunda o quê? Os caminhos e as sequências do desenvolvimento ontogenético. E por isso, é previsível que este último, de algum modo, nos informe sobre os caminhos e as sequências dessa evolução. Então, a evolução de transformação, né, a teoria transformacional, é quando a gente, através da evolução, a gente descobre os últimos caminhos que determinada espécie, determinado indivíduo realizaram, tá? E acredito que dá número da variabilidade. Vamos ver aqui. Mesma coisa de assim como na teoria transformacional, a variação também é esperada durante a evolução de ocorrer uma variação dos indivíduos, de suas características, né? Acredito eu, deixa eu só ver se é isso mesmo. Seria a variabilidade genética, onde a capacidade dos genótipos tende a expressar, eu acredito que seja parecido com isso, porque a variabilidade genética de, seria a capacidade de se expressar diferentes jeitos, né? De variar de diferentes maneiras dentro da evolução. Então, além de uma transformação a cada das espécies, a cada evolução, a cada surgimento de cada indivíduo, existe uma variação também das características genéticas, fenotípicas, né, de físicas de cada indivíduo.
Então, os conceitos de evolução transformacional e evolução variacional, eles são atribuídos respectivamente às teorias evolucionistas de Darwin e Lamarck. Não, porque Lamarck falou de quem? Da lei do uso e do desuso, e Darwin, ele falou justamente da teoria da evolução das espécies, e ele, em momento nenhum, falou de evolução variacional, de evolução transformacional, tá? Ele não, no livro dele, A Origem das Espécies, ele tratou justamente sobre a origem, tá? E ambos estabeleceram que o processo evolutivo das espécies decorre da sobrevivência e da reprodução entre organismos em diferentes características. Pelo contrário, eu acabei de falar. Lamarck falou da lei do uso e do desuso e da formação de um braço, de uma perna, por exemplo, de ser utilizado mais ou menos, e também da variabilidade dos órgãos, tá? E com relação à sobrevivência da reprodução entre os organismos, Darwin falou exatamente sobre a adaptação de cada espécie lá nas Ilhas Galápagos, tá? E como é que como é que ele observou que o comportamento delas acontecia, tá? Então, essa afirmativa não está correta, tá? Boa explicação, né? Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, é conhecido como um dos precursores do evolucionismo biológico. No entanto, sua obra é pouco estudada e seu nome usualmente associado por uma contingência histórica ao lamarckismo, porque ele era seguidor de Lamarck. Então, o que acontece com alguns outros também que lançaram suas teorias, mas por estarem, às vezes, como discípulos, né, de vários que a gente conhece mais pelo nome, eles ficaram mais nos bastidores e seus nomes não acabaram não sendo conhecidos. Entre as assertativas abaixo, afirmativas, marque aqui indica os dois pontos principais da teoria que ficou conhecida por Lamarck. Então, a gente acabou de falar na primeira pergunta, revisamos um pouco agora na segunda. Qual foi a lei de Lamarck? A lei da herança dos caracteres, né? A herdade de pai para filho, e a lei dos caracteres adquiridos, e a lei do uso e do desuso, tá? Onde o indivíduo, ele, por usar mais ou menos, ele vai continuar ou não a ter aquela característica, tá? 4. Sobre as teorias evolucionistas, uma delas é conhecida pela lei do uso e do desuso. Tá? Então, vou marcar aqui. Sempre façam isso na hora da prova. Podem se desenvolver mais se forem mais usados. Ao mesmo tempo, outros órgãos ficam atrofiados se não forem usados. Um exemplo clássico da lei do uso e do desuso é sobre o pescoço das girafas. Elas teriam a necessidade de alcançar folhas mais altas nas árvores. Para isso, elas foram tanto esticar, Lamarck falou, que o pescocinho delas foi crescendo. O que, na verdade, a gente sabe que conforme ela vai se tornando adulta, o seu pescoço vai crescendo, e aí ela pode alcançar árvores mais altas e se alimentar como todas as outras girafas altas. Desenvolvido melhor essa musculatura, levando ao seu aumento. Além disso, para estes cientistas, as características adquiridas durante a vida eram passadas aos descendentes, que, se também as usassem, passariam para as próximas linhagens. Então, ele denominou essa lei de lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, qual é o cientista que se refere a essa teoria? De novo, estamos falando de quem? De Lamarck, tá? Lamarck foi o cara da lei do uso e do desuso. Então, vamos lá ver. Com relação, agora vamos falar sobre Charles Darwin e a origem das espécies e as ideias desse autor que fez essa grande viagem para as Ilhas Galápagos e estudou como é que as espécies se adaptavam, se relacionavam nessas ilhas, tá? E ali
de que ele formou a sua teoria da evolução das espécies, mesmo que só falando da palavra evolução na última página do seu livro, tá? Então vamos lá. O livro, publicado há 150 anos e fundado em pesquisas no arquipélago das Ilhas Galápagos, ele contém as teorias evolucionistas e reforça as bases do criacionismo. Ele não reforça as bases do criacionismo, gente, tá? Darwin fez tudo isso aqui, menos reforçar as bases do criacionismo, tá? Os indivíduos da mesma espécie são idênticos do ponto de vista anatômico e fisiológico, e eles transmitem suas características de uma geração à outra. Tinham alguns indivíduos que eles até eram idênticos, porém Darwin verificou que alguns, por pararem de se relacionar com outros, né? Isso antes da genética, isso ele fez essas observações, esse livro observando. Então, a questão de transmitir as características de geração para outra, não foi ele quem fez, na verdade. E a questão de. Tá? E lá que se relacionava todo mundo ali. De repente, eles iam para uma outra, passavam a se relacionar com aquele povo dali, com aquelas outras espécies, e começavam a gerar outros indivíduos com outras características, tá? Então, aqui também não. 3. Os indivíduos que tenham características que favorecem a sua sobrevivência viverão até a idade de reprodução e poderão transmitir aos seus descendentes as variações que favorecem a sobrevivência. Sim, é como acontece com a espécie humana e com outras espécies, tá? Foi o que ele percebeu também. Charles Darwin negava a possibilidade de alterações aleatórias do processo evolutivo das espécies. Exatamente o contrário. Ele não negava isso, porque ele estava investigando isso, percebendo que isso acontecia. Pois ele considerava que as alterações genéticas resultavam da degeneração das mesmas. Darwin, nesse momento, ele ainda não estava ali, gente, muitos séculos atrás, a questão genética veio bem depois, baseado no que ele escreveu, mas anos depois, tá? Então, não tem aqui como ter essa parte. Na repetição do mecanismo de herança e adaptação ao ambiente sofrido durante várias gerações, Darwin identificava mudanças graduais num grupo de indivíduos, aí sim, e a possibilidade do quê? Do surgimento de uma nova espécie, ou seja, ele ia falando, esse aqui mudou, esse aqui continuou, esses aqui continuaram todo mundo na mesma comunidade, esses aqui se mudaram, começaram a viver e começaram a gerar novos indivíduos, uma nova espécie. Então, era isso que ele foi verificar, e era isso que a teoria dele falava, na teoria da origem das espécies, tá? Então, é a 3 e a 5, beleza? Ainda falando sobre Charles Darwin, as ideias de Charles Darwin tiveram influência enorme no mundo contemporâneo e em áreas de conhecimento consideradas até então distantes, na própria biologia. Certamente, Darwin não foi o primeiro, né, e nem será o último, a sugerir que todos os seres vivos descendem de um ancestral comum que viveu no remoto passado geológico. Sem conhecer ele não conhecia a obra de Mendel, tá, genética, e muito menos a revolução molecular que revelou, lembrando, Mendel foi quem descobriu, através das suas ervilhinhas lá, a teoria do código genético, né? As primeiras teorias sobre as características genotípicas, tá? A primeira e segunda lei de Newton, de Mendel. E muito menos a revolução molecular, que revelou a estrutura e a função dos componentes de DNA e RNA. Este importante evolucionista foi o primeiro a tratar do tema de maneira perfeitamente científica, ou seja, ele olhou
Ele foi pesquisar, ele passou tempo num barco na ilha nas Ilhas de Galápagos, identificando todas aquelas espécies, verificando como é que elas agiam, como é que elas viviam nas suas comunidades, nas suas populações, né? E ele pede agora para a gente avaliar essas afirmativas abaixo a respeito das teorias de evolução. A teoria de Darwin, ela propôs que a evolução dos seres vivos ocorre por meio de uma seleção de características hereditárias, de modo que os indivíduos com as características mais favoráveis têm mais chances de sobreviver e se reproduzir. Sim, teoria do mais forte sobreviver e chegar à idade adulta e se reproduzir. Com base em três conceitos, diversidade, tempo geológico e seleção natural, Darwin conseguiu provar que as populações de seres vivos estão em constante transformação, apenas com base na seleção natural, tá? E foi exatamente isso a teoria dele. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, une a proposta de Darwin aos estudos da genética, que revelam que as novas características dos organismos são variações dos genes impostas pelo ambiente. Quem aí sabe? Vamos ver? Vamos ver, está falando teoria do neodarwinismo. Será que tem a ver com Darwin? Será que tem a ver com genética? Neodarwinismo, basicamente, ou teoria sintética da evolução, é uma teoria que inseriu o quê? Conhecimentos científicos, em especial em genética, para explicar os processos evolutivos propostos pela teoria de evolução de Darwin. Os dois pontos centrais do darwinismo são a ancestralidade comum e a seleção natural. E o neodarwinismo, ele trouxe a parte de estudos da genética. Agora vamos ler de novo a afirmação. O neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, ele une a proposta de Darwin aos estudos da genética. Uma teoria que inseriu conhecimentos, especial em genética, para explicar os processos evolutivos de propósito da teoria. Que revelam que as novas características dos organismos são variações dos genes impostos pelo ambiente. Na verdade, ele fala só que é para explicar os propósitos evolutivos de Darwin, não que é para revelar as novas características dos organismos. Tá, para confirmar aqui, né? Então, não tem a ver com acrescentar, né, avaliar. Eles fizeram a teoria também só para acrescentar, para só confirmar a teoria de Darwin, tá? Do neodarwinismo. E aqui ele está falando que para revelar as novas características. Não, a gente não precisava de revelar nada, só confirmar, tá? Para explicar, tá? A teoria da evolução de Lamarck, uso e desuso, ela é fundamental em dois aspectos. A tendência dos seres para o melhoramento constante rumo à perfeição, né? Uso e desuso. E essa tendência não atua sozinha na evolução. A lei do uso e desuso, que conjugada com a transmissão dos caracteres adquiridos, ela vai provocar o quê? O desvio na linha evolutiva, tá? E daí é aquilo da variabilidade genética, né? A variabilidade de cada característica, onde a cada indivíduo que nasce vai surgir novas características, ou vai deixar de ter uma outra característica. Então, é a 1 e a 4. Leia o texto apresentado a seguir sobre a evolução biológica. Vamos ver sobre a evolução biológica antes da gente entrar aqui, que ele vai pedir um correto.
A evolução biológica, ela pode ser definida como as modificações nos organismos através dos tempos, tá? Segundo essa teoria, todos os organismos eles apresentam um ancestral comum e todas as espécies hoje existentes são resultados de contínuos processos de mudança, tá? Então, essa evolução é quando, por exemplo, nós, segundo Cal, temos relação com os macacos, tá? Os primatas. Seria um exemplo. Vamos lá. Então, a evolução é um fato, além de qualquer dúvida razoável, além de qualquer dúvida séria, além da dúvida sã, bem informada, inteligente, além de qualquer dúvida, a evolução é um fato. As evidências da evolução são, no mínimo, tão fortes quanto as do Holocausto, mesmo levando em conta as testemunhas oculares deste último fato. Não é uma verdade evidente, tautológica, óbvia, e houve um tempo em que a maioria das pessoas, inclusive as instruídas, pensava que não fosse. Não tinha de ser verdade, mas é. Richard Dawkins, o maior espetáculo da Terra, evidências da evolução. Sobre a evolução biológica, é incorreto afirmar. Tanto as asas de um inseto como as asas das aves, elas são adaptadas ao voo. Porém, estes animais, eles têm ancestralidades diferentes. Logo, suas asas são órgãos análogos e se trata de divergência adaptativa. Na verdade, eles têm a mesma ancestralidade, tá? Se a gente for parar para analisar, beleza? B. Os fatores evolutivos são aqueles que levam ao desequilíbrio das frequências gênicas das populações. Alterações dessas frequências podem ser provocadas por fatores como mutação. Sim. Seleção natural, migração, deriva genética e pelo acasalamento seletivo, tá? Então, todas essas alterações podem gerar os fatores evolutivos. A teoria oposta ao evolucionismo, que admite que as espécies, desde seu aparecimento, são imutáveis, ou seja, não sofrem modificações ao longo do tempo, ela denomina-se fixismo. Sim. Baleias, morcegos e humanos, elas descendem de um ancestral mamaliano comum, né, do filo mamália, filo classe mamália, é um filo. Respectivamente, suas nadadeiras, asas e braços compartilham a mesma estrutura interna e origem embriológica. Logo, exemplificam a evolução divergente. Porque em baleias tem as nadadeiras, os morcegos têm as asas, nós humanos temos os braços, né? E somos todos de um ancestral, né? E a gente compartilha a mesma estrutura interna e origem embriológica, né? Os folículos embrionários. Então, a gente consegue daí exemplificar justamente essa evolução divergente, né? Indivíduos totalmente diferentes, mas que têm um ancestral, o mesmo ancestral, tá? Eu espero que vocês tenham curtido, eu curti fazer esse vídeo, falar sobre essas teorias, esses três caras aqui, quer dizer, dois, né? Porque neodarwinismo é um complemento da genética que foi feito para confirmar a teoria da seleção natural, evolução das espécies, né, de Darwin. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Querendo esse conteúdo, me chama aqui no meu WhatsApp, me chama lá no meu Instagram, já me segue lá, que lá eu tô sempre direto, todo dia, toda hora, sempre conversando, sempre mostrando algumas coisas lá pro pessoal da plataforma também, do grupo de estudo atualmente, tá? E é isso. Então, lembrando que esse foi o penúltimo vídeo da área de ciências e que a partir de segunda, entre 19 e 20 de
setembro a gente deva ter os aulões de revisão. Então, vem comigo. Um beijo, fiquem com Deus e ótimos estudos.